De volta com o nosso programa Tudo Posso, vamos falar sobre saúde, continuar falando sobre saúde. Como evitar a proliferação dos mosquitos nesta época do ano? Nós estamos no outono, chegando o inverno, mas será que é assim no norte, nordeste? Por isso estou recebendo a bióloga Heloísa Kuwabara, que vai falar com a gente e vai explicar todas essas nuances que ocorrem num Brasil tão grande. Tudo bem? Boa tarde, Oi, boa Heloísa. tarde, tudo bem? Como que é? Os mosquitos continuam se proliferando no norte e nordeste? Então, no norte e nordeste a gente não tem a variação de temperatura. O mosquito ele tende a não conseguir mais se proliferar, a movimentação dele diminui abaixo de 18 graus. Em geral, entre 15 e 18 graus, dependendo da espécie. No norte e nordeste a gente não chega nessas temperaturas, então para eles não tem tanta diferença. Lá não existe essa alteração. Em São Paulo, nessas ondas de frio, a gente percebe bem que os mosquitos desaparecem. Mas, cada vez que a gente tem uma onda de calor no meio do inverno, eles resolvem aparecer de novo e falar oi, né, para todo mundo. E a vigilância, então, tem que continuar sempre? Claro. Mesmo no outono e inverno? Claro, a vigilância é a nossa principal arma. Mais do que qualquer método químico, mais do que qualquer método de repelência, a vigilância, principalmente em pontos de eliminação de criadouros, controle, é fundamental, é o ponto fundamental. Então vamos relembrar o que a gente deve fazer, né? E depois a gente vai falar sobre os mitos e verdades. O que a gente deve fazer com relação a Aedes aegypti? Na verdade, acho que todos os mosquitos, como eles têm um ciclo de desenvolvimento parecido, a gente pode tomar como regra. Semanalmente, fazer uma bela de uma inspeção no imóvel. Então, procurar todos os pontos de possível acúmulo de água. Isso inclui desde a louça sanitária que fica, por exemplo, aquele banheiro da área de lazer que nunca é usada. Aquilo pode ser um ponto. A calha que entope, uma folha de uma palmeira que normalmente ela tem aquela curvatura que pode acumular água. Até a tampinha do tubinho da pasta de dente que fica no chão. Tampinha do tubinho da pasta de dente? Pode ter ovo? Pode ter, dependendo. Principalmente dependendo do modelo da pasta de dente ali. Tem algumas que tem uma tampa gigante. Sim, com certeza, Nossa. pode ter. Então, limpar tudo isso. Limpar. Não adianta limpar só com água. Não adianta a gente simplesmente jogar água fora e achar que está ok. A gente tem que pegar e passar uma buchinha, porque os ovos, mesmo na ausência de água, eles continuam viáveis. E até por 450 dias, dependendo, no caso do Aedes, por exemplo, tá? Então, a gente tem realmente que passar uma buchinha para fazer a eliminação dos ovos, não tem outra forma. Tá. Essa buchinha é com detergente? Uma limpeza simples, uma buchinha, água e detergente, tá ok. Certo. Tá? Bom, então, gente, vamos ficar atentos aí, principalmente quem está na região norte, nordeste, centro-oeste também, que é muito quente. Com certeza. Nessa época do ano, inclusive. Com certeza. Então, vamos ficar atentos, não baixar a vigilância, porque o Aedes aegypti e outros mosquitos também estão por aí. Bom, vamos falar sobre os mitos, Heloísa. Ar-condicionado e ventiladores matam o mosquito? Não exatamente matam. O que acontece é que a temperatura mais baixa dificulta o voo. E no caso do ventilador também, a gente está o tempo inteiro empurrando ele para fora. Lógico que se eu enclausurar o mosquito numa caixinha e ficar colocando vento nele o tempo inteiro, ele vai morrer, ele vai desidratar e vai morrer. Mas efetivamente não funciona. Não funciona. Sabe que às vezes em casa eu não coloco o repelente porque eu vou ligar o ar-condicionado. Tá errado, né? Se você tiver com todas as janelas fechadas, as portas fechadas, a sua chance de ter êxito é maior, mas porque você está impedindo o acesso e não por causa do ar-condicionado em si. Entendi. Então o ar-condicionado não vai salvar a pátria de ninguém. Ele não é profilaxia para o mosquito. Repelentes são fundamentais no tratamento, no combate à dengue. Na verdade, na prevenção, o repelente, sim, ele é muito importante. O uso do repelente, ele ajuda bastante para evitar as picadas, tanto em crianças quanto adultos. Existem os repelentes específicos aí para cada faixa etária, desde criança a partir de 6 meses. Menor do que isso, é muito pequenininho ainda, é melhor a gente tomar um certo cuidado. Mas a partir de 6 meses já existem loções anti-mosquito e outros repelentes a partir de 2 anos e repelentes para adultos. E qual que é o melhor? Usar. Dá para falar? O ideal é que a gente use os de longa duração. A grande maioria hoje no mercado são à base de caridina.
Tá, de Longa longa duração. Isso. Então tá bom. Mas é só por causa do período mesmo, tá? Não é pelo Agora ativo. eu vou ler uma coisa para você que eu não sei se você vai dar risada. Borra de café na água das plantas mata os ovos do mosquito? Você ouve muito isso? Ouço muito isso. E, na verdade, não é que mata, é que, na verdade, o que acontece é assim, a gente dificulta um pouquinho a vida deles. Mas não vai funcionar, eu teria que colocar essa borra de café todo dia ou toda semana, cada vez que ela afundar, eu vou ter de novo uma água viável para o mosquito. O café em si, até hoje, não foi encontrada nenhuma toxicologia ali para matar o mosquito. Senão seria bem mais fácil. Senão ele seria um larvicida ótimo, né? E super barato. Secar os reservatórios de água parada ajudam a matar os ovos. Quase. Então, Quase. a gente volta naquela história de esfregar direitinho, porque o ovo ele pode ficar viável sim. Tá, com a bucha e detergente. Tomar vitamina B afasta o mosquito? Muitas vezes, a gente tem um lugar aqui em São Paulo que mora, chama Ilhabela, que tem muito mosquito. Aí sempre me falava, quando você vai para Ilhabela, toma Complexo B. Complexo B. Ajuda ou não ajuda? Olha, eu vou ser bem sincera, eu na minha vida de alérgica nunca funcionou. Nunca tá? funcionou, Então, tá. Então é mito mesmo, não né? funciona. Tomar vitamina B afasta o mosquito? Não. Não. Pessoas com os sintomas podem se tratar em casa? Olha, o diagnóstico ele tem que ser feito no hospital, sim. Tem que ser feito por pessoas médicos especializados. O tratamento ele inicia no hospital. Ele pode dar continuidade em casa, mas o tratamento inicial, que normalmente é uma hidratação, começa sempre no hospital. Até porque a gente tem outras doenças que são bem parecidas que precisam ser descartadas antes de falar, vou fazer isso, né? Tá. A dengue é totalmente diferente do H1N1 ou ela é muito parecida? Da febre também. É muito, dor né? no corpo. É muito, A maioria né? das viroses são bem parecidas. Isso é muito complicado, porque até o médico chega uma hora ele Sim. não sabe direito, né? De tantos que ele vê. Sim. Todas as pessoas precisam fazer exame de sangue para diagnosticar a doença? Não necessariamente, só quando houver alguma suspeita realmente de contato. Vivo num bairro onde tem muitos casos e eu estou com sintomas parecidos. Sim, eu vou fazer exame. Viajei para Manaus, voltei. Não há necessidade só porque eu fui para lá. Entendi. Boas verdades, vamos ver se é verdade mesmo. Misturar água sanitária na água elimina as larvas? Elimina, só que é por um curto período também, tá? Porque a água sanitária ela vai evaporar. Então, se a água continuar ali, ela vai voltar a ser viável. Mas ela não vai matar? Aquela larva que está lá, sim. E se o mosquito voltar e colocar outro ovo? Não. É complicado. O mosquito pode se proliferar em caixas d'água mal vedadas? Com certeza. Inclusive, ele pode acessar as caixas d'água pelo ladrão. Né? Tem um caninho normalmente nas caixas d'água, que é o escape de água. Não dá para ver aí? Não, aqui não dá para ver. Mas tem um escapezinho, é um caninho, para se por acaso encher, subir muita água, ele ter como escapar, aquela água não ficar transbordando pela caixa para qualquer lugar. E por ali, uma mosquitinha fêmea ali consegue entrar. Não basta apenas secar os reservatórios, é preciso limpar o recipiente com bucha e sabão. Isso é verdade, a gente acabou de falar, né? Um paciente infectado não transmite doença a outro ser humano. Então, depende da doença. Existem alguns estudos agora em relação à transmissão vertical placentária pro Zika, mas ainda está estágio muito inicial, não se tem muita afirmação sobre o assunto. Tá, mas dengue? Dengue não. Né? A medida mais importante no tratamento é a ingestão de líquidos. Sim, a hidratação, porque como você perde muito líquido, tanto muitas vezes pelo mal-estar, vômito, acaba tendo alguma sensação meio desagradável, a hidratação é o que melhor ajuda a gente. O mosquito se reproduz mais rápido em temperaturas quentes? A gente falou, né? Sim, com certeza. Ele gosta do calor, quanto maior, né? A temperatura, maior a possibilidade dele. É lógico que vai chegar uma determinada temperatura que nem um mosquito aguenta. Recentemente eu estava em Manaus e estava batendo ali uns 45 graus. Nossa. Eu falei assim, gente, nem mosquito tem aqui mais agora, porque até o mosquito já não aguenta mais aqui. Quando chega essa temperatura? Ele, na verdade, não é que ele não necessariamente aguenta, mas ele tende a escapar um pouco do calor extremo, então ele só vai aparecer na hora que a temperatura dá uma amenizada. Então, no pico do calor, tanto que se a gente prestar atenção, na hora do almoço a gente não vê o mosquito.
É muito difícil, normalmente é na temperatura mais... A gente estava falando sobre Manaus, né? Norte, Nordeste. Tem mosquitos que são mosquitos que a gente tem que se preocupar também? Tem sim. Tem mosquitos que são transmissores de outras doenças, tipo leishmaniose, malária, febre amarela. E algumas são específicas, ou pelo menos tem maior concentração nas regiões Norte e Nordeste. No caso, principalmente a malária e né? a febre amarela. Uma vez eu entrevistei uma moça que ela falou que ela usa ervas no combate à malária. Isso realmente funciona? Olha, existe, se a gente for parar para pensar em como os índios conseguiam se tratar e conseguem até hoje, na verdade, existe sim algum fundamento. A gente não tem muita certeza desses fundamentos por falta de estudos. Infelizmente, no nosso país, a gente não consegue muito E eles mesmos não se estudaram, exatamente. Né? Então, a gente não tem esses dados. Mas existem muitos casos, né? Existe a pagelança, né? Mas na dúvida ali, se você não é um índio, não foge aqui, volta para o seu hospitalzinho ali, que é o que a gente conhece, é o que a gente sabe, é o que eles conseguem tratar também numa boa. A gente tem mais conhecimento, né? Queria que você me falasse sobre citronela. Porque às vezes a gente vai pra praia e tal, vela de citronela, não sei o que de citronela. A casa fica linda, né? Cheia de velinha espalhada pela casa inteira. Funciona? Funciona até certo ponto. Num raio pequeno, que é onde chega realmente o cheiro da citronela, ela funciona como repelente. Até funciona, só que sair daquele espaço já não tem mais proteção nenhuma. E o pior, que é o maior problema quanto a todas as soluções caseiras, inclusive aquele repelentezinho que o pessoal fala, vamos fazer com óleo de cravo e com álcool e não sei o quê. O grande problema desses repelentes ou dessas soluções que a gente chama de soluções caseiras é a falsa sensação de segurança. Você faz, aí você fala, opa, peraí, acendi minha velinha de citronela aqui, danem-se os criadouros. E aí você desencana deles, deixa eles para trás e de repente você está lá criando um monte de mosquitos porque você acha que a velinha de citronela está resolvendo. E ela, na verdade, não está. E aí, de repente, você é o maior disseminador de dengue no seu bairro e não está sabendo. Entendi. Então, sempre protetor e a bucha, detergente, sim, claro. Em todos os locais de risco, é muito importante. E na dúvida, sempre procura uma empresa especializada, se precisar fazer um controle, uma dedetização, né, um controle de pragas que a gente chama. Então, é bom fazer de quanto em quanto tempo dedetização? Na verdade, assim, vamos começar pelo conceito básico. A gente fala dedetização, mas dedetização não existe porque a gente não usa DDT. Né? Então, a gente, e por que não se usa DDT? Ele já foi um produto que ele tinha um residual muito longo e tinha um efeito de cadeia acumulativa. Então, assim, vamos colocar de uma maneira simples, se eu colocasse na graminha, o coelho ia lá, comia a grama, o produto ia parar no coelho, aí a onça ia comer o coelho, ia parar na onça, enfim, ele se arrasta pela cadeia alimentar. E por causa disso e de outras coisas, que agora fica complicado eu conseguir explicar, mas ele foi um produto que ele foi proibido entre a década de 70 em alguns países e no Brasil, como a gente é bom, né? Então, em 2009 a gente parou de usar o DDT de vez. E o que usa, então, para... Continua falando DDT na casa. É porque o termo ficou muito forte, né? Mas a utilização são piretroides, são produtos de uma cadeia mais curta que vão ficar menos tempo no ambiente, eles têm menor efeito residual, com uma segurança maior. Então, a gente procura desenvolver protocolos que possam trazer segurança para o nosso cliente, trazer segurança para o usuário do sistema e, ao mesmo tempo, resolver o problema. Então, esses protocolos vão desde a localização de criadouros feitos pelas equipes nossas, né? Inclusive, uso de larvicida, se necessário, uso de inseticida, se necessário, em áreas que forem necessárias. Então, esses protocolos, em geral, eles são bem mais periódicos, normalmente mensais, bimestrais. Dificilmente alguma empresa se arrisca a falar que eu vou fazer e vou dar garantia de 6 meses. A gente não costuma encontrar isso no mercado por empresas sérias. Porque a gente vê muito, né? Empresas sérias talvez não façam, mas a gente vê muito, a gente acha que a gente está totalmente imunizado lá, né? Sim. E não é bem assim, né? Para você ter uma ideia, só saindo um pouquinho mais para falar de garantia,
há 10 anos atrás se dava garantia para controle de cupins de 10 anos. E hoje a média de mercado é de 2 anos. E mesmo assim ainda é complicado. Mesmo assim ainda é complicado. É uma praga que não acaba, Exatamente. Né? A estação chuvosa, ela é muito ruim, né, para o mosquito da dengue? Na verdade, para o mosquito ela é boa, ela é ruim para a gente, né? Ah, tá. Para o mosquito gosta. Tá, porque ele se reproduz, ele vai ter bastante facilidade ali para se proliferar. E aí, para a gente, como a gente tem essa dificuldade de localização de criadouros, essa ignorância, assim, ignorância no sentido de não saber realmente o que cada pontinho possa ser, a gente tende a baixar um pouquinho a guarda nos momentos achando que não vai chover, de repente choveu, a gente não percebeu, a água está ali acumulada, ou pingou do vizinho de cima, ele foi regar a planta dele, caiu em algum potinho que você tinha na garagem. Você falou em potinho, eu lembrei do potinho do cachorro, que fica com água. Esse potinho também é perigoso? Também é perigoso. Mas assim, ele se torna mais perigoso se a gente mora, por exemplo, num sítio e tende a não observar, né? Porque, de modo geral, o cachorro está tomando a água está secando e a gente está repondo a água. Então, às vezes fica lá pela metade e você repõe, fica pela metade e repõe. Nessa situação, a gente pode até fazer o coitado do cachorro engolir larva, que é uma sacanagem até com o coitado do bichinho, né? É verdade. Mas pode sim, principalmente se quem mora em terrenos maiores, que tendem a deixar um monte de potinhos espalhados pela casa para o conforto do animal. Sempre lavar, bucha, detergente e tudo. Quais são outras pragas urbanas que a gente deve se preocupar? Olha, se a gente for parar para pensar em questão de saúde, além do mosquito, os principais seriam barata, né, por questão de contaminação direta. Então, ela basicamente sai do esgoto, vai para dentro da sua casa e vai transmitir uma série de doenças, mas como um vetor mecânico. Baratas de restaurante. Então, e o que a gente faz para eliminar essas baratas? Né? Então, o ideal é a gente procurar, primeiro, a limpeza fundamental. Sempre, tá? Né? Barreiras físicas, a gente utiliza barreiras físicas. Como ralo. Aquele ralinho que abre e fecha, ou que existem alguns hoje mais modernos que já tem uma própria válvula embaixo do ralo, que é bem mais legal até. Na hora a água bate, desce, mas depois já fecha, a barata não consegue subir. E depois disso a gente tem os outros 2 passos, que um deles seria um serviço caseiro, um trabalho caseiro, dependendo de qual é o seu problema. E a partir do momento que sair do seu controle, chame uma empresa especializada. Por quê? Infelizmente, a gente vê acontecer das pessoas comprarem um monte de lata de aerossol e sair espalhando pela casa inteira. E, às vezes tem bebê exatamente, na casa. Ela só está se colocando em risco desnecessariamente, sendo que uma empresa séria conseguiria fazer esse serviço sem nem ter que entrar na casa muitas vezes. A gente precisa conhecer o inseto, conhecer o nosso inimigo para conseguir controlar. Sem esses passos, a gente não vai chegar, a gente não ganha essa guerra, né? Formigas, elas são ótimos vetores também. Formigas, e às vezes tem época que as formigas ficam na pia da gente. Quando você vê, tá aquele carrinho assim, né? Aquela fila de formiga. Carreirinha, fila de formiga. Em casa, as formigas elas são mais um incômodo do que até um problema real. Mas imagina uma formiga, por exemplo, num hospital, tomando conta de um hospital. Por isso que não pode levar flor, não é isso? Sim, é uma das razões. Só que se põe as flores tudo fora, né, quando ganha. E aí a gente tem que lembrar um detalhezinho. O médico come também. O enfermeiro também tem que comer. Então, o hospital também tem que fazer Exatamente. Então, o hospital também tem que ser uma área bem tratada, com bastante consciência, até porque eu já tenho pessoas lá debilitadas, eu não vou sair usando inseticida em cima de pessoas debilitadas, né? Então, existem métodos que são menos ofensivos à saúde humana, então a gente vai procurar utilizar esses métodos e vai diminuir um pouquinho o risco à saúde, né? Essa questão da flor, eu sei que as pessoas adoram levar flor, mas realmente não deve levar para um hospital, Não né? é interessante, até porque a flor também pode estar levando e atraindo mosca junto com ela. Umas mosquinhas não são exatamente aquela mosca varejeira, porque ela procura ficar mais em alimento, resto de carne, podre, essas coisas, e nem aquela mosca doméstica. Mas tem umas mosquinhas menorzinhas que se alimentam principalmente de seivas e ficam por ali rodeando as plantas, que na hora que você traz a planta, você enfia ela dentro do seu carro e enfia com a mosca.
Aí você tira a mosca, traz para dentro do hospital, flor, mosca, vem todo mundo junto. E aí você entra no quarto do hospital, entra com ela, né? Porque normalmente, pelo menos apresentar a flor que você está querendo presentear. Você vai dar. Você vai, e aí a mosca fica. E a mosca no hospital, ela não entende plaquinha de não pode entrar, né? Ela vai. O que é bom para espantar as moscas? Fora aquele negócio de vir para lá e para cá. Moscas é um caso sempre mais complexo, né? Porque assim, não adianta eu ficar tentando espantar sem saber qual é a origem dela. Porque eu brinco até com os meus técnicos aí, o pessoal que eu dou treinamento, eu falo para eles, gente, vocês simplesmente chegarem e tratar com aquela mosca naquele foco, a gente está o tempo inteiro dando murro em ponta de faca. Porque a gente precisa descobrir de onde elas estão vindo, por que elas estão entrando. A grande maioria das vezes é a história do cachorro que entrou na igreja, né? A porta está aberta. Mas existem situações que, de repente, assim, embaixo do balcão do bar ficou um acúmulo de água com um restinho de uma fruta que ninguém viu, passou a limpeza de todo mundo e está dando mosca. Mosca de fruta, por exemplo, ou mosca doméstica. Então, existem essas situações. Complicado isso, Sempre. Né? No hospital a gente tem que tomar muito cuidado. Sempre, né? Álcool gel, lavar as mãos, higienização, não é? Claro. Heloísa, porque senão a gente transmite mesmo, Com né? certeza. As pessoas acham que não transmite, mas transmite e aí a pessoa que está lá doente fica mais doente por sua causa que vai visitar, né? Existem até alguns estudos que foram muito bem conduzidos pelo pessoal da Unesp, falando exatamente sobre formigas transmitindo responsáveis por infecção hospitalar. Olha. Então, eles têm lá a quantidade de bactérias que foram isoladas nas formigas, num hospital determinado, mas é bem legal a gente ter esses parâmetros para ter uma noção do que acontece. É verdade. Sempre está de olho. Sim, com certeza. Heloísa, muito obrigada. Foi um grande prazer. Boa tarde. Bem-vinda sempre ao programa. Venha aqui, porque a gente quer saber tudo, quer sugar todas as suas informações, tá bom? Deixa eu fazer um intervalo bem rápido, gente. Nós já voltamos, já.